Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa aí, em nome de Jesus. Hoje a gente vai estar dando continuidade no capítulo 11 e no capítulo 12, né? Que Deus nos abençoe, que a gente consiga estar tendo conhecimento aí, que o Senhor nos ensine através da palavra dele, né? Enfim, até agora há pouco estava meditando um pouco sobre a palavra, né? Ali em Tiago ele fala bem assim que a gente não pode ser só ouvinte da palavra, enfim, praticante ela, né? Praticar ela, né? O que a gente conhece da parte do Senhor e o que Ele deu-nos de conhecer através da palavra, a gente está praticando, né? Enfim, vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez colocamos na Tua presença, Pai. Nos orienta, nos capacita, em nome de Jesus. Enfim, vamos lá no capítulo 11, fala bem assim. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou, e ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Tabera, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca mais vemos nada a não ser este maná, né? Enfim, o povo estava se queixando do maná. E ali dá para entender que tinha uns estrangeiros no meio que estavam incitando ali o povo de Israel a estar, digamos, questionando, né? Por que nós só temos essa comida? Não era melhor nós voltar lá para o Egito? Enfim, às vezes até no meio religioso, hoje tem muitos estrangeiros que acabam nem sabendo o que estão fazendo, estão indo pelo barulho e acabam contaminando as pessoas, essa murmuração, né? Tá murmurando, por que isso, por que aquilo, só sabem questionar, né? E não sabem realmente dar valor às coisas de Deus, né? Porque se nós analisar esse povo, eles não precisavam nem trabalhar, né? Eles estavam ganhando tudo de graça, comida de graça, água de graça, enfim, nem os sapatos deles, né? Ali gastavam, né? Que a gente não vê relato disso, né? Enfim, estavam conduzidos por Deus e Deus supria toda a necessidade. E assim Ele também nos supre hoje, né? Então a gente tem que ser grato ao que a gente tem, né? O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas. Eu moía no moinho manual ou socavam no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxe este mal sobre o teu servo? Foi por não ter agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Porque acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora, e te agradas de mim. Não me deixes ver a minha própria ruína, né? Enfim, Moisés chegou a um ponto de pedir para o Senhor acabar com a vida dele, né? Para ele morrer, né? Enfim, Moisés falava muito bem com o Senhor e questionava, porque se nós analisarmos bem, lá no início, quando nós limos lá já sobre isso, antes dele chegar para
o faraó lá e se apresentar, Deus tinha falado com ele, ó Moisés, você vai ser Deus representante na terra, né? Moisés era como se fosse Deus presente ali, né? Para guiar esse povo. Por isso que ele tinha essa intimidade aí com Deus, né? Falava face a face, né? Ele tinha autoridade realmente. E a gente vai vendo ali que a gente viu, né? Foi ele que começou ali a fazer os primeiros holocaustos, a ungir o sacerdócio, né? Enfim, era Deus realmente ali na figura de Moisés pela terra, né? Então, era essa a questão que ele tinha tanto achego a Deus, né, que Deus ouvia muito o que ele falava, né? Realmente, aqui se a gente analisar, Deus vai ter ouvido bem, meio que Moisés falou, né? Que Moisés já estava cansado, bem provável, de carregar toda aquela carga sozinha, né? No versículo 16 fala assim: E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, né? Aqui também é uma figura, né? Ali foi tirado de Moisés, uma parte, digamos, foi tirado dele e dividido entre os 70 do Espírito que estava em Moisés, né? E o próprio Jesus, ele também ele manda 70 juntos lá, né? Não. Depois dos discípulos, tinha os 12, e depois ele manda mais 70, tá pregando também a respeito dele, né? Tinha dado autoridade também para 70 pessoas, né? Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: porque saímos do Egito, né? Enfim, a gente até se questiona, né? Eu também já me questionei a respeito disso. Poxa, estou numa situação hoje que se eu tivesse ficado lá, estava melhor, né? Enfim, às vezes é uma murmuração que a gente tem, né? Enfim, já vem lá de longe isso aí, né? Vem desde o começo com o próprio povo que seguia o próprio Deus, né? Enfim, às vezes a gente tem uma prova aí pela frente e a gente fala, poxa, mas essa prova aí, né, era melhor eu tivesse ficado daquele jeito, né? Enfim, agora eu tô nessa situação. Mas enfim, às vezes é umas provas só para aperfeiçoar a pessoa, para dar mais crédito para ela estar caminhando para frente, né? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dize: darei eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que havia suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: está limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra se cumprir ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e ele falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais a tornaram a fazê-lo, né? Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim?
quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento, né? Enfim, aqui Moisés já estava profetizando o que a igreja ia ter, né? Enfim, a igreja tem um espírito. Enfim, hoje nós que somos consagrados como igreja, né? Como nascemos de novo, nós temos esse mesmo espírito aqui que Moisés tinha, né? De falar com o Senhor face a face, tá conversando, tá orientando, né? Os santos também, né? Digamos assim, às vezes a gente tem um dom para estar ajudando as pessoas que estão aí na caminhada, né? Enfim, através desse espírito que Deus deu aqui para esse povo e depois no Pentecostes, né? Quando vem o Espírito Santo nas pessoas e, digamos ali, né, que veio o Pentecostes, que foi derramado do Espírito Santo através de Jesus, né? Ele fala, ó, não saiam, né, de Jerusalém, ele fala para os discípulos, até que venha poder do alto. Enfim, é esse poder aí que nós temos hoje aqui na terra, o poder do Espírito Santo. E Moisés já profetizou a respeito disso ali em Números, né, nessa questão que nós limos agora, né? Enfim, depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote haverá o povo partiu para Azerote e lá ficou, né? Palavrinha meio ruim de pronunciar. Enfim, o que dá para entender, né, que a gula ali acabou levando ao povo a uma praga, né? Enfim, as pessoas falam muito de pecado, né? Às vezes falam de bebida, e, enfim, várias outras coisas, né? Cigarro. Mas aqui também tem um pecado aqui que ninguém percebe, a tal da gula, que também é um pecado, né? Enfim, a embriaguez também é um pecado, né? Às vezes, digamos assim, você ingerir uma bebida não tem problema algum. Mas a partir do momento que você fica dominado por aquilo, é pecado também, né? E aqui ele fala sobre a gula, né? A gula hoje também é um pecado que muitas pessoas não comentam a respeito dessa questão também, né? No capítulo 12 fala assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntou também: não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, né? Enfim, Moisés era um homem muito paciente. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, né? Eu no começo entendi que Miriam era uma mulher, né? Mas essa palavra aí, que ele falou os dois, né? Enfim, eram dois homens, né? Ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor e ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Aqui o Senhor já dá uma prensa neles, né? Ele fala, olha, com Moisés eu falo face a face, mas com alguns eu me revelo por visões, sonhos, né? E falo com ele, né? E com Moisés era diferente, né? Enfim, também hoje o Senhor se revela também às vezes através de um sonho,
para a gente, né? Já aconteceu comigo, já vários detalhes aí que um dia que se encaixar numa palavra eu vou estar dando algum testemunho aí da minha vida particular, assim, que aconteceu, que o Senhor se revelou e me mostrou alguma coisa através de sonho, né? Enfim, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometeu. Não permita que ela, né, ó, era uma mulher mesmo, que fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com metade do corpo destruída, né? Nossa, enfim, agora que eu percebi que era uma mulher mesmo, né? Pelo nome também estava denunciando já. Mas tá bom, né? Perdoe meu erro aí. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote até e acamparam no deserto de Padarã. Enfim, me perdoa essa gafe aí que eu tive aí, que eu não consegui me lembrar dessa questão de Miriam. Enfim, Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí quem está acompanhando. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, esteja vendo os outros vídeos. Aí vai recebendo diariamente aí os conteúdos, os vídeos que eu vou colocando aí, para a gente estarmos dando continuidade aí na nossa leitura. Deus abençoe você, um grande abraço.